Olá meninos, vamos para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre uma aula super importante que é de biossegurança, tá? Se liga aí nos slides. Então, biossegurança. Biossegurança pode ser compreendida com um conjunto de normas e medidas para visar na proteção da população e dos profissionais de saúde, ou seja, são normas, são regras que a gente deve seguir para diminuir o risco da gente ter algum tipo de dano. Vamos dar alguns exemplos. A gente tem aqui o risco físico. Que exemplo a gente poderia ter do risco físico, né? Para se queimar, né? É um exemplo. O risco químico, que é se contaminar com algum tipo de elemento químico. E o risco biológico, que também é se contaminar com algum elemento biológico, né? Então, para isso, a biossegurança também é definida como uma abordagem técnico-científico, ou seja, não foi algo de tipo, a professora Amanda mandou colocar um pano de prato no rosto que vai se proteger. Não, isso foi uma abordagem científica, ou seja, houve uma comprovação científica que fazendo daquela forma, utilizando aquele material de proteção, diminui o risco estatisticamente comprovado cientificamente para que aquela pessoa sofra aquele dano. Ou seja, são técnicas utilizadas para que a gente tenha um risco diminuído, né? Um dano diminuído. E aí ele fala que é realizada de forma objetiva, ou seja, não tem nada subjetivo, ele é objetivo. É para usar a máscara ou não é? Que tipo de máscara? A máscara cirúrgica é N95, então é algo objetivo que pode ser mensurado, pode ser medido, que pode ser controlado e que pode ser gerenciado, ou seja, adaptado, né, da melhor forma. E aí, cada setor, ele vai ter uma coisa chamada de POP, que é também chamada de precaução padrão, POP, P-O-P. O precaução padrão, ele é diferenciado de acordo com o setor, como eu falei para vocês. Por exemplo, a UTI, ele vai ter um tipo de POP, a maternidade, ele vai ter um tipo de POP, o setor de raio-x vai ter um tipo de POP, porque ele vai ser específico para o risco que aquele profissional tem naquele setor, certo? E o objetivo dele nada mais é do que reduzir esses riscos de transmissão de agentes infecciosos, como, por exemplo, o sangue e fluidos corpóreos, né? Muita gente brinca comigo, a enfermeira gosta de sangue, meu Deus, como é que tu gosta de sangue? Sangue é muito nojento, não sei o que. Aí eu sempre brinco, sangue é uma das coisas melhores que você vai ver um paciente excretar, né? Porque ele vai excretar muitas outras coisas piores que sangue. Vamos ver aqui, a gente tem o LCR, que é o licor, né? A gente tem o líquido pleural, ou seja, da pleura, né? O líquido peritoneal, o líquido pericárdico, o sinovial, o amniótico, secreções e excreções respiratórias, do trato digestivo e do trato geniturinário. Né? A gente tem a secreção, ginecológica, né? Vaginal, peniana, e do trato digestivo também, ou seja, são vários tipos de secreções que a gente tem o risco de se contaminar com elas. Além de lesões presentes na pele, né, mucosas e tecidos em órgãos que a gente possa estar manipulando, certo? Na radiologia, a gente já começa utilizando o que significa radiologia, né? É um termo usado para pessoas que operam equipamentos que produzem um tipo de raio, né? Um tipo de raio ionizante. E aí, ele é geralmente o mais utilizado em diagnóstico por imagem, mas existem outros tipos de utilidades também. Como mencionamos assim, essa tecnologia utilizada são profissionais tanto na área de medicina, na área de engenharia, e aí a gente tem, hoje a gente vai se especificar na área médica, né? De hospitais, de artigos médicos, vamos dizer assim. O maior risco relacionado a esse tipo de profissional é que eles são, silenciosos. E o efeito ele pode só surgir depois de anos. Então, quando eu me machuco, por exemplo, no hospital, eu tô lá, não uso a máscara correta, e aí eu vou e me contamino com o vírus do paciente, que é um vírus da gripe. E aí eu vou, provavelmente, no máximo em uma semana, eu vou começar a ter alguns tipos de reações de gripe. Como, por exemplo, febre, coriza,
secreções, etc. Então, o grande problema na radiologia é que isso aí não vai acontecer. Isso só vai acontecer depois de muitos anos de diversas exposições que você teve. Por isso, é correto usar o equipamento de proteção individual. É indispensável essa categoria, porque isso aqui vai ser silencioso, isso aqui pode ser anos depois. Mas aí já tem estudos que comprovam cientificamente que se utilizar realmente o uso correto desses equipamentos, que vai lhe proteger contra esses raios, não existe risco, certo? As substâncias radioativas utilizadas é a radiação ionizante, né? É transmitida por aparelhos de diagnósticos que não deixam sequelas visíveis, né? Diferente, por exemplo, de um furo de uma agulha, etc. E aparecem até imperceptíveis, porque é como se tirasse uma foto, né? Você não vê o raio, você não vê a contaminação acontecendo. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E aí eu falei muito sobre radiação ionizante, e aí qual é a diferença da ionizante e da não ionizante, né? A radiação ionizante, ela está presente em equipamentos de radiologia, e elas vão ter substâncias radioativas que são nocivas à saúde. Já as radiações não ionizantes tudo que está à nossa volta, né? Todos os raios e ondas eletromagnéticas, como por exemplo do micro-ondas, da televisão, do rádio, da luz, tanto a luz solar como a luz da lâmpada, tudo isso são radiações não ionizantes. E aí, para se proteger dessas radiações ionizantes, a gente vai ter os equipamentos de proteção, que são divididos em equipamentos de proteção coletivo, esse C aqui é de coletivo, equipamento de proteção coletiva, que vai ser uma barreira contra essa transmissão. E aqui eu botei alguns exemplos, tá? A gente tem aqui o Descartex, que isso aqui é para colocar o lixo de pérfuro cortantes, como por exemplo agulha, lâminas, qualquer coisa que corte, você vai colocar nesse lixinho aqui específico. Ele é considerado um EPC, porque ele é coletivo, não é só uma pessoa que utiliza, várias pessoas podem utilizar ele. Aqui esse artigo que parece um ventilador, na verdade ele é chamado de exaustor. O que é que ele faz? Ele pega um meio que está contaminado com ar impuro e ele joga esse ar para fora, né? Por exemplo, se tem um paciente com tuberculose e ele ainda não começou o tratamento dele, então o correto é esse profissional atender ele em um local que tem um exaustor, para que aquele ar ele não fique muito contaminado para aquele paciente, claro, ou para aquele profissional, claro que deve-se utilizar os outros EPIs em conjunto, né? Aqui a gente tem um carrinho, né, que é também chamado de EPC, que ela é coletivo, não é só para uma pessoa, que também vai minimizar o risco. Por exemplo, você andar com a agulha na mão, então é um risco muito grande de você se furar ou furar o outro. E aí a gente diz que é para colocar a agulha sempre em carrinhos ou qualquer outro material que corte, certo? E aqui a gente tem os equipamentos de proteção individual, que entre eles a gente tem os mais comuns, né, que são as luvas, touca, a máscara. A gente vai ter dois tipos de máscara. A gente tem essa máscara aqui que é chamada máscara cirúrgica, que ela vai ter uma adesão no máximo até micro-organismos de 5 nanômetros. Se o organismo for menor que 5 nanômetros, a gente tem que usar essa outro tipo de máscara aqui, que é chamada N95, que aí ela não vai permitir que micro-organismos, ou seja, vírus, bactérias, fungos, etc., menores que 5 nanômetros, a gente não entre em contato. Além disso, é preciso o capote, o propé. Existe também alguns tipos de autores que negam o uso do propé, que já teve alguns estudos que mostram que numa UTI o propé é dispensável porque é só gasto de recurso e não minimiza a quantidade de bactérias, fungos e vírus que tem no ambiente. Já outros estudos e outros autores defendem o uso do propé, que diz que minimiza sim e muito. Então vocês podem encontrar esses dois. E aqui o sapato fechado, que eu não sei se tá boa a imagem, mas você vê que é um sapato fechado mesmo, só fica aqui o tornozelo de fora, certo? Não é uma sapatilha, é um sapato específico. O EPI para radiologia, ela vai ter outro tipo de atividade também, além dessa proteção individual, como eu falei para vocês, ela a radiologia não é perceptível, ou seja, se eu me furar,
eu posso, com sangue de algum paciente, eu posso testar aquele paciente, eu posso usar medicações que me resguardem para eu não pegar algum tipo de infecção. Aqui não. O EPI ele vai ser imprescindível para as pessoas que utilizam a radiação ionizante, porque ela pode eliminar totalmente o risco dessa pessoa de desenvolver uma doença durante a sua atividade. E os mais comuns para a radiologia, a gente vai ter o avental de proteção do tipo leve, o sobretudo de proteção do tipo leve, avental de proteção do tipo pesado, saias de proteção, aventais pequenos, protetores abdominais para pacientes, luvas de proteção do tipo leve, luvas de proteção do tipo pesada, mangas, proteção para membros inferiores, protetor de gônada para pacientes masculinos. Então, um dos maiores riscos que um profissional pode ter quando ele trabalha na radiologia é de ter uma infertilidade, né? Por isso que é tão importante esse protetor de gônadas para os meninos. Assentos móveis, como espaldar, anteparos móveis de proteção, óculos plumbíferos e protetores de tireoides. Vamos conhecer os principais? Então, a gente tem aqui o protetor de tireoide. A tireoide é uma glândula que ela é muito sensível à radiação, por isso que o protetor é tão importante e é colocado como um colar, como vocês podem ver aqui nessa figura, tá? A gente vai ter aventais de chumbo, que aqui a gente tem o sobretudo, ó, que ele veste tudo até a parte das gônadas, e aqui a gente tem apenas o avental, que ele é mais curto, tá? E aí ele vai proteger o tórax e o abdômen desses profissionais enquanto fazem o exame. Óculos plumbíferos, o termo plumbífero, ele também vai ser, alguns de vocês vão ver, eu vi que o termo do avental é avental plumbífero. Por quê? O que significa plumbífero? Ele significa que é algo que contém chumbo. O que é que o chumbo faz? Ele impede que a radiação ultrapasse e contamine o corpo da gente. Então, a gente tem os óculos plumbíferos, eles têm uma diferença do avental, que ele vai ser misturado com vidro para poder a pessoa enxergar alguma coisa, né? Senão, se botar só chumbo, não vai enxergar nada. O protetor de gônadas, né? Que são dos órgãos sexuais. E aí, lembra que eu falei para vocês sobre a infertilidade? Pronto. Então, se você utilizar esse protetor, ele vai servir para proteger essa ou outras enfermidades que possam ocorrer. A luva plumbífera, que é tipo um escudo, ele é indicado em casos, muitas vezes você precisa segurar o paciente na hora do raio-x. Às vezes é um paciente que tem algum distúrbio mental, uma criança ou qualquer um recém-nascido e alguém precisa segurar ele e aí vai utilizar esse tipo de luva, certo? Para que não atinja o raio. Mas entre todos os EPIs a gente tem o mais importante, que é chamado de dosímetro. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o dosímetro, né? O dosímetro, ele tem o objetivo de dosar, né? De ver, ele é de uso pessoal e de ver o quanto de radiação aquela pessoa ela está absorvendo, se ela está dentro do limite que é admissível, né? Que existe um limite, ou ela está ultrapassando esse limite e quando ela é ultrapassada, ela deve ser afastada daquele ambiente até que os valores voltem ao normal, certo? O dosímetro, como eu falei para vocês, ele é individual e ele vai detectar exposições em operadores. Por exemplo, se você não usar o avental, então o dosímetro ele fica abaixo do avental. E aí, se ele começar a ver que aquele capote ele não está servindo, ele está passando muita radiação, a gente já sabe que aquele capote ele não está servindo mais, ele precisa ser substituído. E aí, de acordo com a legislação atual, todo indivíduo que trabalha com radiação ionizante, ele deve utilizar o dosímetro na sua jornada de trabalho em uma área controlada e que deve ser trocado mensalmente esse dosímetro, tá? Aqui alguns exemplos de dosímetros, né? Você pode usar como um colar, no bolso, em um local que fique próximo de você, certo? Outro tipo de cuidado de biossegurança que é muito falado, principalmente agora na época do coronavírus, é a lavagem correta das mãos, né? Que muitas vezes a pessoa abre a torneira, faz assim, né? E pronto, tá pronto, já acabou de lavar a mão. Essa é a maneira incorreta, né? Vamos ver a maneira correta. Então, a gente tem aqui, primeiro molha as mãos, coloca o detergente, o sabonete, para essa lavagem das mãos. E aí você vai, esfrega palma a palma, depois dorso, dorso, depois
fricção entre os dedos, depois polegar, depois unhas, e por último o pulso, tá? E aí quando você for enxaguar, você tem que vir, ó, assim, nessa posição. Porque se você faz assim, essa parte que estava contaminada, ela vai escorrer para sua mão que está descontaminada, que está limpa, então não vai adiantar nada. Por isso que a gente sai com a mão para cima, tá certo? E também na hora de enxugar não pode fazer assim. Você tem que enxugar assim, dando palmadinhas, tá? Bem suave. E aí, para terminar essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos e o destino deles, né? A gente tem 4 tipos de destino para qualquer tipo de lixo, né? Os resíduos hospitalares e qualquer outro tipo de resíduo. São eles a reciclagem, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da sua vida, que a reciclagem nada mais é do que você reutilizar aquela matéria-prima, né? Por exemplo, do vidro, do papel, do plástico, do metal, você vai, quando ele já for utilizado, você vai lá e reutiliza aquela matéria-prima para fazer outro plástico, outro papel, outro metal e assim vai. A compostagem é outro destino que também é politicamente correto, ou seja, qualquer material biológico em decomposição de matéria orgânica de origem animal ou vegetal, você pode utilizar esse processo de compostagem que vai permitir que você aplique esse material no solo para evitar riscos ambientes, vamos dizer assim, certo? Geralmente é praticado no meio rural, né? Muita gente nos sítios, nas fazendas, eles vão lá em terra, né? Isso aí. E alguns deles servem até como compostagem, como uma... Como é que o povo usa para fertilizar a terra, certo? Mas você não vai botar o lixo na mesma hora plantar, né? Claro, você precisa esperar que o solo absorva esses resíduos para poder o solo estar fértil para isso. A gente vai ter o aterro sanitário, que aqui no Brasil poucas cidades têm aterro sanitário, mas é uma lei, né, que tem que ter as cidades, mas nem todas têm dinheiro para isso. E aí, comumente, vocês vão conhecer que é o lixão, né? O lixão é um buraco que o povo joga tudo lá dentro, depois alguns queimam, alguns jogam mais terra em cima, etc e tal. Mas esse aterro sanitário não, ele é diferente. O aterro sanitário ele é constituído de forma científica, né? Primeira parte do aterro ele vai ser coberto por uma camada que impeça que esse lixo que está sendo decomposto, ele se infiltre no solo e pegue os lençóis freáticos. A gente sabe que embaixo do solo a gente tem água. Então, se você bota um material resistente, esse lixo que está sendo decomposto aqui em cima, ele não vai entrar. Mas se você bota no solo normal, ele vai se infiltrar e vai se contaminar tanto aquele solo como também os lençóis freáticos de água, certo? Então, é uma forma correta também de destinar os lixos, né? Os resíduos. E por último, a incineração, né? A incineração, como o nome já diz, é você botar fogo, né? E aí, alguns países desenvolvidos é bastante difundida aqui. Não, como a gente tem muito espaço, né? Muito território, não é tão realizada assim a incineração, certo? Mas é uma combustão controlada, tá? Não é aquele seu vizinho lá que mora num sítio no interior que joga fogo em tudo e acabou. Não, é algo controlado. Vamos aqui ver as fotos que mostram os exemplos, né? Aqui a gente tem um exemplo da reciclagem, né? O pessoal fazendo a separação do que é papel, do que é plástico, etc., o que é lata. Alguns materiais são papel, plástico, o metal, né? E o vidro também é utilizado o óleo de cozinha, tá? Ele não deve ser desprezado na pia, que vai entupir. Então, a gente precisa colocar ela numa garrafa PET e esse óleo ele vai ser não reutilizado para comida, mas para fazer, acho que é algum tipo de combustível, eu não lembro o que se faz com esse óleo, esse resto de óleo, certo? A gente tem aqui um exemplo de compostagem, que olha aqui mostrando o resto de alimentos e você vai lá e joga na terra, tá? E aqui tem uma figurinha bem engraçada mostrando como você fazer, né? Faça sua compostagem na sua casa. E aí, isso é mais utilizado, por exemplo, pessoas que moram na zona rural e se ela quiser dar um destino correto para o lixo dela, ela pode fazer a sua própria compostagem. Não é tão difícil, como vocês podem ver aí. E a gente tem também a incineração, certo? Como aqui mostra, tá vendo que é algo controlado, não é só jogar
fogo e tocar fogo, não, é algo controlado, certo? E aqui mostrando os principais destinos que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, né? Então a gente tem, esse aí é um assunto até de questão de concurso, tá, minha gente? Que é o gerenciamento desses resíduos de serviços de saúde. Então, os serviços de saúde, eles são desenvolvidos são divididos em 5 categorias, certo? São eles o grupo A, B, C, D e E. O grupo A é o resíduo biológico, ou seja, que pode ter agentes micro-organismos, seja ele vírus, fungos, bactérias, que possam apresentar algum tipo de infecção. A gente tem aqui o exemplo do sangue, né? Esse é um risco biológico, né? Classificado com classe A. O grupo B, ou seja, classe B, que são os resíduos químicos. Então, a gente tem aqui qualquer tipo de medicação, geralmente são resíduos e insumos farmacêuticos. Eles são categorizados como o grupo B. Aqui tem outros tipos de exemplos. E aqui também, por exemplo, esses kits, que não é medicamento, mas ele serve para, por exemplo, testar o sangue da pessoa, se tem, como é que está o colesterol daquela pessoa, se ela tem HIV ou não. A gente faz o teste com o que a gente chama de kits laboratoriais, e ele também faz parte do grupo B, que é um resíduo químico. Grupo C são os resíduos radioativos, tá? Então é o que vocês vão trabalhar, que são a radiação ionizante. Ela tem que ter um destino correto. Eu lembro que alguns anos atrás, salvo engano, tá? Vou chutar aqui, teve um caso em Goiânia, acho que foi em Goiânia que aconteceu, de uma liberação do césio, que foi colocado no lixão. E aí um morador que, ou foi um lixão, ou foi um ferro velho, foi uma coisa assim, eu não me recordo bem da reportagem. E aí uma pessoa viu aquilo, achou muito bonito, porque é algo brilhante, né? E aí a gente levou para casa, ele se contaminou e ele e a família dele morreram pouco tempo depois, porque ele é extremamente nocivo, né? Então aqui tem um exemplo do objetos radioativos, né? O D, que é o doméstico, né? D de doméstico. Então tudo que você joga fora, pensa aí o que é que você joga fora da sua casa, ele vai para esse grupo D de doméstico. Aqui resto de alimentos, o principal, né? E o E, que é o material pérfuro-cortante, que esse material pérfuro-cortante, em sua maioria das vezes, ele também entra no grupo A, que vai estar com risco biológico, mas como ele fura, ele vai entrar no grupo E, certo? Então aqui, por exemplo, é uma seringa, uma agulha, uma gilete que entrou em contato com sangue ou com qualquer coisa, independente de entrar ou não, você vai jogar aqui no pérfuro-cortante, certo? E aí, para onde vai então? Isso aí também é questão de concurso, tá? Então, a gente tem aqui as categorias A, B, C, D e E. A gente tem a A, que é o risco biológico. E tem para onde vai esse risco biológico? Eles são alocados em sacos brancos. Eu até esqueci de mostrar isso no laboratório para vocês, quando a gente foi aferir, ver os sinais vitais. Lá no laboratório aí de semiologia da Universidade da gente, a gente tem sacos brancos e sacos pretos. Sacos pretos é do risco comum, que é do doméstico. E os sacos brancos significa que ali ele tem algum material biológico. Por exemplo, se você vai fazer um curativo numa pessoa, aquela gase contaminada de sangue, aquele algodão com sangue, ele vai ser colocado nesse tipo de lixo aqui, tá? Que posteriormente ele pode ir para... ele pode ser destinado, geralmente é destinado para incineração. Grupo B, resíduos químicos. Ele deve ser descartado nesses galões de coletores específicos. Engraçado, no meu interior eu via muito desse galão, mas o povo juntava água, né? Que era uma falta d'água danada. E aqui não, a gente vê que ele serve para esse tipo de resíduo químico, certo? C, a gente tem os resíduos radioativos e eles vão ser descartados em caixas blindadas, para que nenhum tempo ele possa ser introduzido, para que ele não entre em contato de forma alguma com o meio ambiente. O D, que é o comum, aí esse aqui geralmente vai para aterro sanitário, para reciclagem, para compostagem. E o E, que é o pérfuro cortante, ele também é colocado nesse lixo, esse tipo de lixo que eu falei para vocês, que é o Descartex, né, que é próprio para pérfuro cortante. E ele geralmente também é incinerado, tá? E aqui tem os símbolos, a gente tem o grupo A, que é esse símbolo biológico, ele vai ser idêntico ao E,
que é o de pérfuro cortante, porque como eu falei pra vocês, se é pérfuro cortante, cortou alguém, né? Então tem material biológico ali, então ele vai ser o mesmo símbolo. A gente tem aqui o grupo B, que é do químico. Quem assistiu Chaves aí, viu aí seu Madruga na aula explicando que isso aqui é o sinal de perigo, né? De veneno, de algo químico que pode lhe envenenar. Então, por isso é o grupo B, não por causa do Chaves, tá? É porque é o símbolo real. E o grupo C, que é esse aqui. Então, toda vez que você passar em frente a uma porta e você vê esse símbolo, significa que aquela sala ela tem material radioativo. O grupo D, que não tem um símbolo específico, eu trouxe aqui o símbolo da reciclagem, né? E o grupo E, como eu falei pra vocês, era o mesmo símbolo do grupo A, só que ele vai ter o nome embaixo, resíduo pérfuro cortante. Tá certo, povo? Deixa eu pegar aqui pra falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá, minha gente? Eu tentei não aparecer tanto, eu gosto de aparecer com vocês, olhar pra cara de vocês, mesmo não olhando pra câmera, mas eu penso que vocês estão me vendo. Mas, assim, eu fico tremendo muito quando eu fico falando comigo, botando o computador. Fala comigo, bota o computador. E aí, pra evitar essa tremedeira, eu botei já o celular fixo em um lugar específico pra ficar melhor essa aulinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijão!